Graça e paz do Senhor Jesus sobre todos que recebem essa palavra. 2 Timóteo capítulo 3, a nossa leitura e meditação de hoje. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também deles, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as Escrituras Sagradas, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Falando acerca da perseverança, o apóstolo Paulo descreve para Timóteo os sinais do final dos tempos, ou dos últimos dias. Capítulo 3, no início dele, é de maneira muito evidente, dado pelo Espírito Santo, que os homens, que a humanidade vai se tornar cada vez pior. E olha que Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Ele já alerta ao jovem pastor, dizendo: você precisa saber disto, no versículo 1, nos últimos dias virão tempos difíceis. Já naqueles dias, os tempos já não eram fáceis, porque os últimos dias, eles foram inaugurados na vinda de Jesus, e eles serão concluídos na volta do Senhor Jesus. Quanto mais próximo da volta de Jesus, estes sinais do caráter humano irão aumentar. Quando lemos essa lista, nós não devemos lê-la pensando em outros, devemos lê-la e olhando para nós, pensando até que ponto eu não estou sendo afetado por estas influências no caráter humano. A Bíblia foi escrita para o servo de Deus ler. Às vezes lemos a Bíblia como um retrovisor, pensando no mundo. Precisamos pensar em nós mesmos, para uma autoavaliação. E o conselho de Paulo para Timóteo acerca de perseverança nos últimos dias, quero dividir o capítulo 3 em 3 conselhos, pelo menos. Primeiro, Paulo nos mostra a importância de termos o discernimento dos dias que nós vivemos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Isso não vem com sabedoria humana, isso não vem com a capacidade intelectual,
nem com algum tipo de espiritualidade especial. Nós só vamos discernir os tempos se estivermos atentos ao Espírito Santo. Por isso ele diz, olha, os dias vão ser maus. Às vezes a gente se preocupa quando tem grandes calamidades que realmente nos preocupam. Os tsunamis, os furacões e até as calamidades como a de ontem, que nós estamos acompanhando em nossa nação, de uma barragem que traz morte, traz tristeza para tantas famílias. Mas o texto mostra que um dos maiores sinais da volta de Jesus é que o caráter do homem vai se tornar cada dia mais perverso, cada dia mais afastado do temor de Deus, do conhecimento de Deus e do amor de Deus. Por isso, o primeiro item da lista dos últimos tempos, Paulo diz, os seres humanos serão egoístas, pensarão apenas em si mesmos. Como nós vemos isso? Em nós. Como temos que lutar contra isso? Se não ouvirmos o Espírito Santo e não decidimos todos os dias permanecer em Jesus, nós vamos viver a nossa vida para nós mesmos, nos preocupando muito pouco com a missão de Deus, com o próximo e com agradar o coração de Deus. Egoístas. E Paulo, o alerta aqui do Espírito Santo é: os dias que virão serão dias difíceis. Há uma versão que diz, os últimos dias serão penosos. Há outra versão que diz, serão trabalhosos. A expressão aqui é, preste atenção, se você quer ficar firme na casa de Deus, na presença de Deus, se você quer estar firme para a volta de Jesus, tenha sempre discernimento dos dias que você está vivendo, para que você não se torne semelhante ao mundo, para que você não seja contaminado, intoxicado por uma atmosfera de apostasia, e esta atmosfera já está presente. Ele fala para o pastor Timóteo, os homens serão avarentos, pegados às coisas materiais, orgulhosos, está aí, arrogantes. Talvez a gente leia e diga, o homem sempre foi assim, é fato, mas a partir da proximidade da volta do Senhor, essas coisas vão crescer e vão se tornar comuns. Nós vamos achar normal. É a intenção do espírito do anticristo é que comecemos a achar normal o que a Bíblia diz que é anormal, mundano, maligno. O texto diz que os homens serão blasfemadores. Você já viu a facilidade que hoje as pessoas têm de blasfemar abertamente contra o evangelho do Senhor? Os homens serão desobedientes aos pais. Vemos biblicamente os homens já tendo problema, conflitos em desobedecer aos pais, mas quanto mais se aproxima da volta do Senhor, isto hoje é notório, a rebeldia, a dificuldade de honrar, respeitar os pais. Os homens serão ingratos, quanto ingratidão, implacáveis, sem domínio de si, inimigos do bem. E quero destacar aqui, talvez, uma das coisas que mais me preocupa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, versículo 4, e o Espírito Santo está dizendo que antes da volta do Senhor, os homens, alguns deles, eles não deixarão de falar de Deus, eles não deixarão de dizer que creem em Jesus, mas eles amarão mais os seus prazeres, eles amarão o entretenimento, eles amarão uma vida confortável do que amigo de Deus. Eles conhecerão mais a cultura do que conhecer a Deus. Nós temos que tomar esse cuidado hoje. Nós estamos precisando hoje de uma igreja que conheça o Senhor, que seja amigo de Deus, que tenha mais prazer de buscar a Deus do que prazer nas coisas desta terra. A idolatria hoje virou uma indústria. A indústria do entretenimento tem sufocado muitas sementes que homens e mulheres recebem da parte de Deus, porque começam a se envolver demais com aquelas coisas que dão prazer. Muitas vezes o que tem neutralizado a fé de muitos não é um pecado aberto ou explícito, mas são coisas boas que vão tomando proporção grande na nossa vida, como a mídia, como tudo aquilo que a gente faz pensando apenas em se sentir bem. Nós precisamos ser mais amigos de Deus. E aí, o segundo conselho que Paulo dá a Timóteo para a gente viver uma vida de perseverança nos últimos dias, Paulo diz o seguinte: mantenha
o seu coração observando os exemplos de homens fiéis. Mantenha o seu coração, ou conserve no seu coração, referenciais de fé, para que você possa se inspirar. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 10, ele diz: mas você tem seguido de perto, ele diz, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Sabe, uma das grandes crises do momento, da nossa geração, crise de referenciais. Nós não temos pessoas que a gente olhe e diga, eu vou seguir os passos daquela pessoa, eu vou buscar ouvi-la, eu vou ser alguém que me submeta a alguém. Nós nos tornamos justamente o que diz o início, nós nos tornamos insubmissos, rebeldes. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você conhece quem eu sou, Deus me levantou nessa função, então mantenha os seus olhos naquilo que você aprendeu de mim, no meu exemplo de amor, de paciência, perseverança. Paulo não era perfeito, amado, mas ele dizia, sede meus imitadores como eu imito a Jesus. Nós precisamos ter referenciais em nossa vida, que não são perfeitos, que não deixarão de errar, mas pessoas que nós consideramos e cremos que Deus colocou no nosso caminho, para nos apacentar, para nos ajudar, para nos inspirar, para nos encorajar, que são exemplo não apenas de vitórias e de grandes conquistas, mas Paulo diz no versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, que são exemplo até como enfrentam os sofrimentos, como estão lidando com as perseguições. E Paulo foi perseguido por causa do Evangelho, e ele ainda diz para Timóteo o seguinte, no versículo de número 12, na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então nós não temos que ter referenciais ou exemplo, pessoas da mídia simplesmente ou somente, que fazem sucesso e que estão passando por momentos bons. Nós temos que aprender também nos momentos difíceis que homens de Deus passam. Por isso a igreja do Senhor Jesus precisa sempre estar orando e estar se preocupando em conhecer o que a igreja perseguida está passando nos povos onde servir a Jesus eles correm risco todos os dias. O orar, o estudar, o procurar conhecer a igreja perseguida, não é apenas para abençoar a igreja perseguida, mas é para que nós, a igreja que já está estabelecida em nações que têm liberdade, aprenda com os sofrimentos, aprenda com a fé genuína que eles mantêm, aprenda a amar os povos não alcançados. E aí Paulo fala uma coisa interessante, na verdade, ele diz, na verdade, quem quiser viver uma vida piedosa sempre será perseguido. Dr. Russell Shedd, antes de partir para a casa do Pai, ele disse que na verdade não existe igreja perseguida, existe igreja. Se você é igreja, você vai passar perseguição, e não aquela perseguição da crítica que alguém não gostou porque você é evangélico, mas a perseguição de você dar testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus incomodar as pessoas, porque você ora, porque você não aceita mentir, porque você paga os seus impostos, porque você tem um namoro santo, porque você é fiel a Deus no dízimo e oferta, porque você investe em missões e às vezes mais do que investe em coisas pessoais. Isso vai incomodar e as pessoas vão te perseguir. Inclusive a Bíblia diz, dentro das próprias igrejas, congregações, nós seremos perseguidos se vivemos um evangelho piedoso, um evangelho mais consagrado, de amor, de perdão. Amado, temos que ter referenciais para que a gente persevere na fé. E em terceiro e último lugar, Paulo também diz no capítulo 3 de 2 Timóteo, que para perseverar na fé, nós vamos precisar permanecer na fé, que as escrituras sagradas são suficientes para a nossa vida. Nós vamos ter que permanecer crendo que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é suficiente para a nossa vida. Talvez a gente ouça isso como algo que já sabemos, mas parece que o Espírito Santo não cansa de falar isso durante toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, porque às vezes nós achamos que algumas coisas que o homem mesmo produz, é que de alguma forma vai nos dar
a força necessária, a sabedoria necessária para lidar com a vida, para superar dificuldades. E Deus usa pessoas, Deus usa o conhecimento humano, mas amado, há algo que nós nunca podemos abrir mão e negociar. A palavra de Deus é suficiente para que a gente seja curado, liberto, permaneça firme, cumpra os propósitos de Deus e seja instrumento de Deus na terra. Ela é suficiente. Nós precisamos resgatar a doutrina da suficiência da Escritura, meditar nela todos os dias, de dia e de noite, andar nela, permanecer nela. Essa é a chave espiritual que o Senhor Jesus nos deu e todo o Antigo Testamento nos dá. Basta ler Josué capítulo 1, Salmo 1, onde Deus sempre orienta o seu povo dizendo: se você meditar nela de dia e de noite, praticá-la, falar dela quando se levanta, as famílias falarem dela todos os dias em sua casa, Deus te abençoará. Haverá uma graça de Deus fluindo na tua vida, haverá saúde mental, saúde para a alma, saúde no relacionamento. A palavra, leia versículo 14 ao 17, Paulo falando para um pastor que conhecia a Bíblia, que foi criado na escola bíblica da casa, do lar, tinha uma avó e uma mãe crente. Ele diz no versículo 14: quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu. Porque às vezes a gente começa a considerar a Bíblia já um livro antigo, um livro que não se aplica. A Bíblia é mais atual do que o jornal que sai hoje. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não é um livro de informação, ela é um livro de revelação. E ele diz: permanece nela, sabendo de quem você o aprendeu, ou seja, até mesmo a maneira que você a interpreta tem que ser guiada pelo Espírito Santo e por princípios verdadeiros, para que você não use a Bíblia às vezes apenas como um livro místico, que você procura algo que lhe agrade. A Bíblia é a palavra de Deus. E olha o que diz o versículo 15: essas sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele diz: toda a Escritura, e ele está falando sobretudo do Antigo Testamento, porque o Novo estava sendo escrito ainda. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dizendo: leia a Escritura e deixe ser corrigido por ela, exortado por ela, deixe ser transformado por ela e deixe ser capacitado por ela, habilitado para toda boa obra. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Nós precisamos resgatar o amor pela palavra. Há muitas pessoas hoje que querem passar por uma ministração de libertação, uma ministração de cura emocional, ou um encontro, um culto, um congresso, uma campanha que resolva os seus problemas. Eu creio que Deus pode usar tudo isso em algum momento para nos abençoar. Porém, a vida liberta, curada e que permanece em Jesus é a vida de relacionamento diário com a palavra de Deus, onde lemos, meditamos, nos deixamos moldar por ela e falamos dela e compartilhamos dela. Esta é a vida em Cristo Jesus. Ele é o verbo de Deus que se fez carne, ele é a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, e é assim que nós vamos perseverar. Uma das razões que vemos tanta gente apostatando da fé é porque não se alicerçaram, não é apenas no conhecimento, é no conhecer e praticar a palavra, como o Senhor Jesus nos fala no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. O Senhor Jesus diz: aquele que ouve essa palavra e pratica, vai construir a casa sobre a rocha, e os ventos vão soprar, mas a casa vai ficar firme. Mas os que escutam e não praticam, serão casas sobre areia. Os ventos virão, e os ventos estão aí, a apostasia está aí. O texto é muito rico, nós não temos como comentar todo. O texto fala sobre pessoas que resistem à verdade, que estão envolvidos no meio da igreja, mas não querem a verdade. Mulheres que recebem visitas, o texto diz que se infiltram na casa delas, que elas ouvem de tudo, mas não aprendem nunca o conhecimento da verdade, porque resistem.
a palavra verdadeira de Deus. Que o Senhor nos dê um coração aberto para perseverar na sua palavra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque a palavra do Senhor é suficiente. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é um martelo que quebra as durezas do nosso coração. Eu oro nessa manhã, Senhor, que o Senhor forje em nós um caráter perseverante, uma perseverança que não seja meramente emocional ou circunstancial, mas nós queremos perseverar, discernindo pelo Espírito Santo os dias maus que vivemos. Queremos perseverar, mantendo os nossos olhos firmados em Jesus, mas também olhando para os referenciais que o Senhor colocou no nosso caminho. Queremos perseverar, Senhor, permanecendo na Tua palavra todos os dias da nossa vida, nos alimentando dela, buscando praticá-la e falando dela, para que o Teu nome seja glorificado. Assim pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.